Aleluia, glória a Deus. Adore o Senhor porque você está vivo. Adore o Senhor porque Ele te ama. A última vez que eu falei, eu trouxe uma palavra para os filhos. Hoje eu quero trazer uma palavra para os jovens, né? E quero compartilhar um pouquinho sobre o tema coragem. O Cláudio está aqui, nós estamos fazendo um grupo de coragem, né? Só jovens de 45 para cima. Tem sido uma experiência incrível, né? E ele é extremamente atual para os nossos momentos em que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu quero compartilhar com você sobre esse tema coragem. E se você se considera jovem, então é para você também. Então vamos abrir, né, o nosso texto que encontra em Salmos 46. É um texto bastante conhecido. Salmos capítulo 46, nós vamos ler até versículo 7. A palavra diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus, gente. Que coisa linda. Ele fala assim: portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Bramam nações, reinos. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Lindo, né? Não é eu que estou falando. Papai está falando isso. Eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. É no momento das crises, é no momento em que todas as coisas começam a desmoronar do seu lado, ao seu redor. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu sou o teu refúgio. Não tema, não tema. Esta é a palavra dele. E essa palavra não tema é uma palavra que requer coragem, requer ousadia de quem está recebendo isto. E Deus está falando para nós: filho, não tema no meio das aflições, no meio das crises, no meio das dores. Eu estou com você. Lindo, né? Este é o nosso Deus. Mas requer muita coragem da nossa parte. Sabe, no Japão, quem esteve no Japão viu
essas festas acontecerem. Todos os anos, no dia 5 de maio, eles comemoram o Dia do Menino. Então, todas as famílias que tenham um filho menino, então, eles fazem um peixe, uma carpa de tecido ou de papel, grandes, às vezes tem mais de metro, né? E eles hasteiam aquela carpa sobre um bambu. Esta festa é conhecida como Koinobori, no Japão. Ou, digamos assim, Koinobori literalmente seria fazer a carpa subir. Digamos assim, é a Piracema das carpas. É lindo. Eu desde criança, quando eu estudava japonês, tinha essa historinha de Koinobori, né? Então todas as famílias que têm os meninos, né, principalmente mais no interior, porque hoje nas capitais, o Japão é um formigueiro puro, não tem nem lugar onde hastear nada, né? Mas eles fazem muito em jardins, em praças. Essa festa é a festa dos meninos, porque quando aquela carpa é hasteada como fosse uma pipa em cima de um bambu, então ela é como se fosse a biruta que tem nos aeroportos. Então ela se volta sempre no sentido oposto ao vento dominante. Então é como se aquele bando de carpa subisse contra a correnteza. Ele tem esse significado, né? Então eles fazem esse tipo de festa, é tudo colorido, é lindo essa imagem, né? Então o menino, ele é adestrado, ele é treinado desde criança para ser um vencedor. O menino, ele é treinado, orientado para remar contra a correnteza, para remar contra a adversidade, porque ele precisa deste legado, o legado de um vencedor. E nesse dia 5 de maio, não somente é hasteado sobre um bambu, muito alto aqueles peixes, mas também dentro das suas casas. Então, eles têm tipo assim aqueles soldadinhos de chumbo, os guerreiros, e eles colocam num lugar visível para poder mostrar e para que os meninos possam ver: você é um guerreiro, você é um soldado, você é um defensor, né? Então todo aquele soldadinho, todo paramentado de armadura, com armas, ali está, representando os meninos. Isso é tão importante nos dias de hoje. Eu não digo Koinobori, mas eu digo, é tão importante que cada família possa incutir esta verdade no coração dos meninos. Então fica aí um grande desafio, né, para todos aqueles que têm um menino na sua casa. Ele precisa ser forjado para ser um guerreiro nesses dias. E quando você olha na Bíblia, você vai vendo quem é jovem, né? Tem dois personagens da Bíblia que é bastante conhecido. Um chamava-se Josué e o outro chamava-se Caleb. Quando eles saíram para espiar a terra, ambos tinham 40 anos de idade. E depois de 45 anos depois, eles eram os dois mais velhos de toda aquela tropa, todos os israelenses que saíram do Egito. Eram os dois mais velhos.
Lá estava Josué e Caleb, porque todos os demais que haviam saído lá do Egito, eles pereceram no deserto. E todos os que nasceram, então são mais jovens do que eles. E ali estava Josué e Caleb. E uma coisa interessante, Deus falou para Josué: Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Josué, tu farás este povo herdar a terra. Então seja forte e seja muito corajoso. Esse termo, ser forte e corajoso, não é um termo típico que um ancião ou mais velho se dirige para os mais novos? Não é dessa forma que os pais, os avós dirigem para os seus netos ou seus filhos? Ser forte, você tem que ser homem, você tem que ser macho, não é assim que a gente fala? E de repente você vê aqui, Deus falando para Josué, um homem de 85 anos, cara, ser forte e ser corajoso. Então, se você se encontra na situação de Josué, ou pensando que é um Josué na vida, não sou mais jovem, de repente Deus está dizendo assim, é sim, cara, você é jovem. Caleb, quando ele tinha, sobre Caleb está escrito aqui em Josué 14, de 6 a 12, eu vou ler alguns versículos. Fala assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, ele diz, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte, ele diz, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Esse cara era macho, né? Caleb, com 85 anos de idade, ele vem e fala para Josué, lembra Josué, você lembra? Era nós dois. E hoje eu continuo sendo aquele Caleb de 45 anos atrás. E se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar de lá todos os gigantes. Na época ele falou assim, se o Senhor está conosco, se nós subirmos, o Senhor deva nos ajudar para que nós possamos devorar todos esses gigantes como uma bolacha. O cara era corajoso. E sabia que ele não era judeu? Ele era descendente de Jetro, sogro de Moisés. Ele era dessa linhagem, parente de Jetro. Só que pelo que ele fez aqui, ele se tornou um príncipe e um herdeiro. Coisa linda. Veja um outro personagem chamado José. José era aquele cara sonhador. Gênesis 39, né? 6 a 7 diz assim, Potifar, tudo o que ele tinha confiou nas mãos de José. De maneira que tendo-o por mordomo
de nada sabia além do pão que comia. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Aqui diz uma coisa interessante: José era formoso de porte, o cara era tanquinho, era bonitão, era forte. Ele fala assim, quando a Bíblia fala assim que era formoso, deve ser realmente, o cara era de cair o queixo. A gente não era páreo para ele não. O cara era bonito mesmo. Tanto de porte, quanto de aparência. Gente, é o marido que toda mulher quer, é o genro que toda velha quer. Para o seu filho, para a sua filha. E este homem, então, estava trabalhando. Potifar comprou ele. E ele estava como escravo na casa de Potifar. E ele se tornou o administrador da sua casa. Tanto foi a sua eficiência que o coitado do patrão só sabia o que ele ia comer quando estava no prato. As outras coisas ele não sabia mais de nada. José cuidava de todas as coisas. Coragem é ser capaz de enfrentar necessidades ou desafios que é maior do que você. Isso está escrito no livro Coragem. José, ele foi um homem de coragem. Esse cara soube enfrentar necessidades, desafios enormes. E o cara pôde enfrentar tudo isso. Toda a decisão, ele é fruto de um conjunto de escolhas que nós só fazemos ao longo da nossa vida. E sabe, nós tomamos decisões enquanto a gente estiver acordado, enquanto a gente está piscando, e o tempo inteiro nós estamos tomando decisões. A nossa vida, ela consiste em tomar decisões. O que eu vou falar, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, tudo isso requer decisão da nossa parte. E nós temos tomado ao longo da nossa vida N decisões. E muitas decisões que nós tomamos, ela tem nos enobrecido, ela tem feito com que a gente cresça. Também nós temos tomado decisões em que tem denegrido o nosso caráter. E tem nos colocado para baixo. Decisões são escolhas. Escolhas que nós tomamos todos os dias, em todos os momentos. E se você é jovem, o que eu posso te dizer? Cara, não jogue fora a tua juventude. Gente, não tem coisa mais linda. Ela não volta mais. Quando você está na juventude, é o período em que você é mais bonito. É mais bonita. Gente, você não precisa se preocupar com o pé de galinha, não precisa se preocupar com friso na testa, não precisa ficar preocupado com o bigode de pele que vai se formando, as coisas que vai se murchando. Não, você é lindo, lindo, lindo. É um período curto.
Mas é o período mais lindo, mais bonito de uma pessoa, é a sua juventude. Quando você fica mais velho, você começa a olhar as fotos, né? Fotos são registros, são documentos do nosso passado, da nossa história. Aí você olha e fala assim, cara, mas eu era bonito e não sabia, ó, o que eu virei. Juventude é o período mais lindo, mais bonito, onde tudo já é colorido. Deveria. Porque também está escrito no livro que a beleza do jovem está na sua força, na força que eles possuem. Aí fiquei pensando, mas que força é essa? Será que ele está falando de ser másculo, ser tanquinho? Também, né? Faz parte. Da sua beleza? Também faz parte. Mas quando ele fala em força, não é somente força física, mas o Senhor falou assim, sabe, é a força de amar. Gente, os jovens amam demais, misturam com paixão, com amor, faz uma maior miscelânea, mas está sempre aberto para amar. Está sempre aberto para amar. Então, é um potencial amante, é o jovem. Está na sua força, isso faz parte da força de um jovem. Vai falar para um velho de 70 anos, ele, o cara quer mais morrer do que amar alguém. Porque é o desenvolvimento biológico das coisas, né? Então, ele olha assim, o céu está lindo. Ele olha assim, O jovem tem garra de vencer. Pensa em alguém que quer vencer na vida. Este alguém é um jovem. Ele tem a determinação de perseguir os sonhos. Do caráter. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. Gente, está cheio de larápio. Está cheio de ladrão. Querendo roubar a tua mocidade. Querendo roubar a tua hombridade. Querendo roubar a tua feminilidade. Não é um, não é dois. Por onde você vai, você tromba com ladrões da tua juventude, do teu caráter. Não permita que ninguém roube a tua hombridade. Não permita que ninguém roube a tua feminilidade. Isso é joia preciosa que foi dado por Deus. José, ele tinha 17 anos quando Deus foi bater um papo com ele no sonho. Você sonha? Sonho não é privilégio de profeta, não. Todo mundo sonha. Às vezes você não lembra o que você sonha. E às vezes, quando você sonha, de vez em quando, no caso, eu não tenho sonho, mas quando eu sonho, eu fico lembrando aquele negócio, é meio cabuloso, né? Quem sonha bastante, sabe administrar bem isso. Mas você sabia que Deus fala através desses sonhos que você tem quando você está dormindo? E Deus falou com José quando ele tinha 17 anos. Deus falou com ele. E falou um monte de coisas para ele.
mostrou imagens, mostrou feixes de trigo, mostrou aqueles outros curvando-se diante dele. E ele foi contar para os seus irmãos, e a borduna desceu. Sabe, aos 17 anos também ele foi vendido para o Egito. Ele foi parar na casa do Potifar. Dos 17 aos 30 anos de idade, José enfrentou solidão. Expatriado, vendido como escravo, num país onde se fala uma outra língua, num país com outra cultura. Rejeitado pela família, desprezado, e ele curtiu uns bons anos na cadeia. Ele deve ter curtido uns 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, de cadeia. 2 anos, depois que ele revelou o sonho do copeiro, ele ficou mais de 2 anos, a Bíblia diz. Se ele saiu aos 30, quando ele tinha 28 anos de idade, ele revelou o sonho do copeiro. Mas quantos anos antes ele já estava preso? A Bíblia não diz. Como que não bastasse isso, ele ouvia no seu íntimo uma voz maldita que dizia para ele: viu só, cara, o que deu o teu sonho? Veja que virou o teu sonho, cara. Você é um escravo. Você é um escravo. Aquele sonho não era de Deus, não. Você estava meio viajando na maionese quando aconteceu aquilo. Esta é a realidade, cara. Você nasceu para ser escravo. Veja o que aconteceu. Depois que você teve aquele sonho, você só se ferrou. Os seus irmãos queriam te matar, jogaram num poço, te venderam. Você levou tanta pancada, tanta surra, e veio quase seminu neste lugar, e você foi vendido como escravo. E veja a sua situação. Aí quando você achou que a coisa ia melhorar, aí você vem parar nesse chilindró. Pois é. Cadê o teu sonho? Cadê o teu Deus? Cara, você não está aí com nada. Se ferrou, meu. Que voz maldita. Sabe quando eu digo assim, não deixe que ninguém roube a tua juventude, a tua alegria, os teus sonhos. Eu estou dizendo disto. Sabe, nós estamos vivendo dias tão estranhos nesta nação, no mundo. Nós estamos vivendo um tempo que nunca houve no Brasil, onde as liberdades estão sendo cerceadas, onde a mentira está sendo aprisionado, onde a verdade está sendo exaltada, onde a mentira está sendo exaltado, e a verdade está parando na prisão. Muitos estão sendo presos ilegalmente no Brasil. Sabe, e essas pessoas que estão indo presos aí, talvez está sentindo o mesmo sentimento que José teve quando ele foi parar na prisão, porque também ele foi injustiçado por causa de uma mentira contada pela mulher do Potifar. Ele foi parar
na prisão, injustamente, para que os teus sonhos, os seus propósitos fossem roubados e esmagados pelo diabo. Então essa história que nós estamos vendo nos dias de hoje no Brasil, não é coisa de hoje, é coisas antigas, são coisas velhas, são coisas, estratégias que o inimigo usa desde a época de José, lá no Egito. Nós não conhecemos no Brasil o que é perseguição. Nós temos hoje liberdade de chegar e cultuar a Deus onde quisermos. Será que esse dia não está chegando ao fim? Tem autoridades querendo caçar os cristãos. Pai, como igreja, nós apresentamos o Brasil diante de Ti. Senhor, nós estamos vivendo um período ímpar, tomado, Senhor Deus, pelo pânico, pelo medo. E, ó Deus, o inimigo aproveitando, Senhor Deus, essa questão da enfermidade, questão dos vírus, tem implantado, ó Deus, o terror, roubando, ó Deus, a liberdade, tentando tirar, ó Deus, os sonhos do Brasil, tentando, Senhor Deus, roubar o propósito que o Senhor tem para esta nação. E Deus, como igreja, nós queremos dizer não, no nome de Jesus, nós queremos dizer: espíritos malignos, vocês que têm atuado sobre as autoridades brasileiras, não. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor esteja liberando os teus ministros, a tua legião, Senhor, de anjos sobre esta nação, de norte ao sul, do leste ao oeste, para que, ó Deus, eles possam calar e manietar, ó Deus, todo quanto é espírito, todo quanto é principado que tem atuado nesta nação. Porque, Pai, esta guerra não é nossa, mas, ó Deus, o Seu nome está sendo afrontado. Deus, a Tua verdade está sendo afrontada. E, Senhor, sonhos estão sendo roubados, propósitos sendo destruídos. E, Pai, nós oramos como igreja para que o Senhor entre nesta nação, com o Teu poder, com a Tua justiça. Aleluia. Sabe, sonho é uma experiência de imaginação, né? Você de repente você começa a viajar, né? E você pode ser consciente, inconscientemente, dormindo, acordado, você sonha, né? E Deus pode comunicar uma mensagem através desses sonhos. Sabe, uma coisa importante que nós precisamos aprender, e a gente usa muito no Veredas, ou a gente usa muito na ministração dos cursos dos homens, a gente sempre fala assim: cara, pergunte para Deus o que isso significa. Pergunte para Deus. Eu sonhei, eu estou vendo um negócio, eu não entendi nada. Você entendeu? Não. Então vamos perguntar a Deus, o que significa esse sonho? O Espírito Santo revela para a gente. Imediatamente o Espírito Santo revela, mostra as coisas. Nós precisamos aprender a fazer perguntas para Deus. Você não é coaching, não. Coaching que faz um monte de pergunta, né? Você não é coaching, mas nós temos esta liberdade de fazer
pergunta para Deus. Chique, né, gente? Quem que é Deus? Deus é aquele que está no meio da tempestade, é aquele que está no meio das tormentas. Deus é aquele que está no meio da tua crise. Deus está lá. Hoje, com esta pandemia, com esse isolamento, está tão difícil de conversar com as pessoas. Se você precisa de um trabalho, de conversar com, às vezes, o terceiro, quarto escalão, você não consegue conversar hoje. Você não consegue ter acesso às pessoas. Que é um simples funcionário público. Nós não conseguimos ter acesso mais a eles. Assim está na prefeitura, assim está na justiça, em todos os lugares. Mas nós temos um canal aberto. O Senhor dos Senhores, os Deus dos deuses, o Rei dos reis. Nós temos um canal aberto. Por que não acessar este canal que está aberto? Eu não preciso agendar hora. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. O filho não precisa agendar hora com o papai. É no meio das tempestades, é no meio da dor. Eu posso chegar a Deus a qualquer momento e acessar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses. Poderoso isso, né? Poderoso isso. Ele é quem destrava todas as coisas. E a palavra diz que a porta que Ele abre, ninguém mais fecha. Se eu tenho acesso a esta pessoa, por que eu não me linko com Ele? José, ele foi um visionário. O cara pegou aquele sonho, ele engoliu aquelas palavras, literalmente ele comeu aquilo. Porque a visão é onde a pessoa quer chegar. É a estratégia para que você possa alcançar o teu sonho. Eu preciso ser um sonhador, mas eu preciso ser também um visionário. Quando Deus nos criou, Ele nos criou visionários. Ele disse, você pode, porque eu te dei a capacidade. Você pode, porque eu estou com você. Você pode, porque você é meu filho. E para quem é meu filho, o meu filho, ele tem autoridade, ele move na autoridade. Então a coragem é um atributo essencial.
a quem deseja ser um homem, a quem deseja ser uma mulher de verdade. Meus irmãos, a coragem, ela precisa ser lastreada pela fé. Na última vez eu falei que a honra, ela é um lastro para que você seja valorizado. A fé é o lastro para a coragem. Davi tinha 20 anos. Em torno de 20 anos, quando ele enfrentou o Golias. Ou um pouquinho menos. E será que Davi foi demitido? Encarar o cara? Será que ele foi porque ele era narizinho arrebitado? Vocês são todos covardes. Eu vou te mostrar como é que luta com um monstrengo desse. E ele pegou o estilinguinho dele. Será que foi assim que ele foi? Não. Ele foi lastreado na sua fé. Sabe por quê? Porque ele já tinha vivido experiências enormes com Deus. Você já enfrentou um leão na unha? Você já enfrentou um urso na unha? E a Bíblia diz que Davi, ainda adolescente, ele havia enfrentado ursos, havia enfrentado leões, que estava levando as suas ovelhas, e ele resgatou as ovelhas da boca desses bichos. Então, ele tinha propriedade para encarar o gigante. Ele tinha fé de que em Deus tudo é possível. Em Deus, aquele gigante, também ele não passava de um urso ou de um leão que ele tinha matado com Deus. Daniel e seus 3 amigos, quando eles foram lançados na fornalha do fogo, Daniel não foi, mas os 3 amigos foram lançados na fornalha de fogo. O que o sustentou esses meninos? O que fez com que eles ficassem de pé diante da ameaça de um rei? Quando a sua vida foi colocada em xeque. Fé, experiências que ele tinha tido com Deus. Lembra quando logo eles chegaram na Babilônia? Quando eles passaram aquele tempo comendo só legumes, e eles ficaram lindos. Não era porque eram jovens, não, porque aqueles legumes era turbinado por Deus. E eles ficaram jovens, lindos, fortes, sábios. Eu quero comer esse tipo de legumes também. Fé. Eles tinham tido experiência com Deus. Eles sabiam quem era Deus para ele. Sabe, simplesmente coragem por coragem, ele não é, a gente faz muita besteira.
mas nós precisamos de sabedoria de Deus. Então, por toda a coragem, nós precisamos estar lastreados pela fé em nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe quando você diz assim, alguém te pergunta, quem é você? E você diz assim, você pode dizer assim, eu sou fulano, sou cicrano. Você pode também dizer assim, eu sou um homem de Deus. E às vezes as pessoas, você é crente, espírita, ou qualquer coisa, o que você é? Então qual é a nossa resposta? Eu sou um homem de Deus, ou eu sou uma mulher de Deus. Cara, só que para sustentar isso, você precisa ter coragem. Não é mesmo? Então nós precisamos ter coragem, mas essa coragem ela tem que ser ancorada na fé. Sabe, é preciso ter muita coragem, né? Para você ficar firme diante de pressões de amigos. Para você não acompanhar a onda da turma, para você não ser politicamente correto, para você tomar uma posição dentro da sociedade hoje como um homem de Deus, você precisa de muita coragem. Sabe, é preciso ter muita coragem para você encarar suas carências. Nós somos carentes em muitas áreas. Nós somos deficitários em muitas áreas da nossa vida. Só que eu preciso enfrentar todas essas coisas, eu preciso mudar de vida. Para mim mudar de vida, para tomar alguma decisão, eu preciso de coragem, de determinação. Para mim poder batalhar contra as influências filosóficas, teológicas, as influências ideológicas que são pregadas hoje numa universidade, eu preciso ser homem de Deus, preciso ter coragem, porque senão você cai. E a faculdade tem sido um dos maiores cemitérios de jovens evangélicos. No livro também está escrito assim, que o verdadeiro sucesso não depende da nossa capacidade de dizer sim, mas o verdadeiro sucesso de um homem ou de uma mulher, ela vem da capacidade de você dizer não. Um dos maiores contribuintes, né? A maior contribuição para que você tenha dificuldade de dizer não, são problemas aqui do coração, problemas emocionais. Tem sido o maior inimigo para que uma pessoa possa dizer não. Porque quem tem problemas emocionais, principalmente de rejeição, eles vão ter problemas com aceitação. E é muito, muito, muito difícil dizer não. Eu fui um jovem assim, fui uma criança assim. Enquanto Deus não me curou completamente, eu não fui capaz de dizer não. Então nós precisamos conhecer o que é certo. E quando a gente conhece o que é certo, nós temos força para resistir àquilo que não é certo.
Sabe, não é covardia fugir. Há momentos em que nós precisamos fugir. Há momentos em que você precisa correr. Como diz, sebo nas canelas. Pé para quem tem pé maior que corra mais. Então, há momentos em que eu preciso fugir. É sabedoria. Então, por isso que a coragem ela tem que ser associada à sabedoria. Porque você precisa discernir. Opa, é o momento de correr. José, literalmente o cara vazou, e vazou com força. Quando a mulher agarrou aquele homem, cara, o bicho fugiu, o cara fugiu como um rato foge de um gato. O pessoal do Oriente, eles não usam roupa igual a nossa, né? De calça, camisa. Eles usam um tipo de uma túnica, né? É tipo daquela roupa de batismo que o pessoal usa quando vai se batizar, é uma túnica assim. E a mulher agarrou naquela túnica, olha que pé agarrou, e o cara largou a túnica, largou tudo na mão da mulher e ó, saiu. Não sei se estava usando cueca, não estava usando cueca, nem cueca tinha, não sei lá o que ele estava usando por baixo. Mas o cara fugiu. E você acha que um jovem de 20 e poucos anos, testosterona a 1000, estava em plena ebulição, e esse cara não queria transar com essa mulher? A tentação, porque não é de uma vez, não é duas vezes, ela vinha, há tempo assediando este homem, e era uma poderosa, mas ele era homem de Deus. Ele era homem de coragem, um homem sábio. E ele não pestanejou, vazou com todas as forças que ele tinha. Isso é sabedoria. 2 Timóteo 2:22 diz: foge igualmente das paixões da mocidade. Ele está imperativo aqui, né? Sabe, a coragem moral, ela capacita uma pessoa a enfrentar o ódio das outras pessoas. Ela consegue enfrentar a reprovação. Ele consegue enfrentar as críticas. Na educação de filhos, a maneira de Deus, o ensino básico, o essencial na educação de filhos é criar os seus filhos moralmente capazes. Então, nossos filhos precisam saber moralmente o que é certo, o que é errado. Este é um grande segredo na educação dos filhos. Porque a covardia moral leva o homem a fugir diante das responsabilidades e das ameaças. Ele é dominado pelo medo. E ele tem medo de sofrer, tem medo das consequências. O que os outros vão falar de mim?
Sabe, e esta covardia moral ou falta de caráter, seja lá o que for, mas é a ferramenta que mais mina a hombridade e a feminilidade de uma pessoa. Sabe por quê, queridos? Se nós não tivermos convicções fortes do que é certo, do que é errado, com certeza nós somos tentados a ceder a todas as provocações e as tentações. O Jó, ele tinha uma fraqueza moral. Jonas. E quando Deus procura ele, diz assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Porque eu quero que você leve uma mensagem para este povo. Jonas conhecia Deus, mas ele era um homem dúbio. A firmeza moral dele era fragilizado. Então o que ele faz? Cara, eu vou zarpar daqui. E literalmente ele zarpou. Em vez de ir para Nínive, ele resolveu ir para Tarsis. E o que aconteceu? O bichinho foi escorregando até cair na boca do peixe. Este é o lugar que as pessoas que são moralmente dúbios, elas vão escorregando, até cair na boca do peixe. Eu não quero entrar na boca do peixe, você quer? Então nós encontramos tantas pessoas, que são, hoje a gente fala muito em bissexual, como é que um dia está alegre, outro dia está feliz, Pois é, cara, hoje tem muitos bivalentes por todos os lados, e se a gente for moralmente bi também, estamos ferrados, a gente acaba escorregando até a boca do peixe. Sabe, se nós queremos ser prósperos, nós precisamos escolher a quem servir. Ou você serve a Deus, ou você serve a si mesmo. A Bíblia, ele é um manual de coragem nosso. Você vê o João Batista, por exemplo. O João Batista, ele chega e fala assim: Faraó, Herodes, você está traindo, você está adulterando com a esposa que não te pertence, Deus vai te cobrar. E o cara perdeu a cabeça por causa disso. Tem muita gente lá em Brasília levantando o dedo, falando assim: você está errando, você está cometendo injustiça. Está acontecendo isso no Brasil hoje. Paulo levantou no meio daquele naufrágio, numa escuridão, barco encalhado, não enxergava nada lá fora. Naquele meio daquele naufrágio, ele levanta e diz assim: fique tranquilo, ninguém vai morrer. Faz o que eu te disser. Que coragem. Você teria essa coragem? Você teria? Então essa coragem moral, ela diferencia de um garotinho, de um homem, uma garotinha, de uma mulher.
Jesus é bem radical, né? O pessoal fala assim, cara, eu vivo em Novo Testamento, numa coisa de velho, são muito radicais. Mas quando você olha no Novo Testamento, Jesus diz assim, cara, se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa, você vai ganhar. Jesus está doido? Pois é, Novo Testamento. Então, gente, nós vamos ser vencedores quando aprendermos a superar o temor dos homens. Nós precisamos aprender a abraçar abertamente as causas de Cristo e confessar o Senhor com ousadia diante dos homens. Talvez a gente vai viver esse tipo de experiências. Gente, a escolha é nossa. Edwin Cole diz assim, a vida é feita por escolhas, mas ela é construída pelas palavras. Nós precisamos ser ousado. E quando você ousa em Deus, Ele honra a tua palavra. Legal, né? Até parece romântico, né? Se você ousa em Deus, Deus honra a tua palavra. Pois é, mas você precisa ter muita coragem para fazer isso. E coragem é atributo de jovens. Coragem é atributo de homens e de mulheres de Deus. Eu disse que o diabo é um usurpador. Ele vai te procurar de fazer de tudo, de todas as coisas, de todas as formas para te roubar. Para que o teu caráter seja derrubado lá para baixo. Mas Deus, Ele é provedor. Ele nos estimula, Ele nos vivifica. Sabe, Deus é arquiteto de toda a criação, Ele é o Deus da criatividade. E se eu preciso de criatividade nesses dias, nós precisamos recorrer ao arquiteto supremo. Eu quero concluir dizendo, sabe, as mulheres procuram homens que são capazes de assumir responsabilidades, de tomar decisões, ser um cavalheiro, de agir com gentileza e ser amável, não é mesmo? Não é o tipo de homem assim que você quer. Sonho de todas as mulheres. Provérbios 19, 22 diz assim, o que torna o homem agradável é a sua misericórdia. 1 Coríntios 11, 7 diz assim, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Gente, mas como que a mulher pode se tornar a glória de um homem, se o homem, ele não se conforma à imagem de Cristo? Porque nós podemos conformar a qualquer imagem. E hoje tem um monte de gente conformando a sua imagem ao de Fidel Castro, ao Che Guevara. Tem muitos jovens se conformando a Lula. Tem outros se conformando ao Maduro. E a Bíblia diz assim, você precisa se conformar à imagem de Cristo. E não conformar-se aos homens, às filosofias, às ideologias. E se
nós, os homens, honrarmos a Deus, honrarmos a imagem de Cristo que está em nós. Então a Bíblia diz que a mulher, ela será a sua coroa. Então, gente, se você olha uma mulher e ela está na pior, você pode ver que o marido é um banana. Não está cumprindo com o papel dele. Então, jovens, se vocês querem ter uma esposa que vai ser a tua glória, então você precisa ser a glória de Deus. Fácil, né? Fácil falar. Mas é isso que a palavra diz. Então, honrar a Deus é um ato de coragem. Então, deixa eu te dizer, tenha coragem de ser diferente. Não seja um banana. Não seja um aipo xoxo. Você já conhece, sabe o que é aipo? Uns falam aipo, outros chamam de salsão. Você gosta? Eu gosto, é uma delícia um salsão fresquinho. Mas quando ele está xoxo, parece que você está comendo um pedaço de isopor. Pois é. Então, eu preciso ser como um aipo fresco. Se você for um aipo xoxo, você está ferrado. Eu preciso ser homem de palavra, homem de honra. E hoje está cheio de homens chamados andrógeno, aqueles homens delicados. Homens delicados, barbudo, às vezes está tudo barbudo. Cara másculo, mas o cara é delicadinho, é andrógeno. Parece uma hermafrodita. É um aipo xoxo. Mas tem um monte de homens que não é corajoso, são medrosos, que não sabe quando retroceder, vai até meter a cara no poste. Não sabe tomar decisões e sustentar suas decisões, as suas palavras. Que não tem capacidade de pedir ajuda, são orgulhosos. Que falta conhecimento da verdade. Levanta a bandeirinha vermelha, Che Guevara. Mas nunca estudou quem é esse cara de fato e de verdade, o que ele fez. Sabe, a única liberdade que nós temos na vida é a liberdade de fazer escolhas. E eu creio que este é o maior desafio para os jovens, fazer escolhas. E o Senhor está dizendo nessa noite, filho, filha, a maior habilidade para você ter sucesso é você aprender a dizer não. Diga não ao assédio, diga não às ideologias, diga não às injustiças. Diga sim a Deus. Este é o nosso grande desafio nos dias de hoje. Eu creio que
Nós vamos passar por um tempo de muita tribulação no Brasil. E nós vamos ser provados. E Deus vai precisar de um exército de corajosos, porque é com eles que Ele estabelece o reino de Deus. O reino de Deus estabelecido por homens de coragem, estabelecido através de mulheres de coragem. Homens com hombridade, mulheres com feminilidade definida. E hoje é urgente. O reino de Deus está à procura de homens e mulheres com este gabarito. Você se candidata? Esta é a pergunta de Deus nesta noite. Você quer se alistar no meu exército? Fica o desafio. Pai, o teu exército não é constituído de covardes. O teu exército, Deus, ela não é constituída de homens sofisticados, mas, Senhor Deus, ela é constituída de homens de honra, homens de coragem. E, Senhor, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para todas as pessoas que aqui estão, todas as pessoas que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, porque é chegado a hora nesta nação de homens e mulheres com coragem, com hombridade e feminilidade definidas em Deus. Senhor, levanta, ó Deus, este povo, onde quer que eles estejam, para que, ó Deus, o propósito que o Senhor tem para esta nação tão linda, tão preciosa, chamada Brasil, ó Deus, ela seja estabelecida. E Pai, nós declaramos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que esta nação nunca será vermelho. Nunca. Senhor, também como igreja nós oramos para que o Senhor esteja enviando, Senhor, para a nossa cidade, para o nosso estado, Senhor Deus, uma legião especial de anjos do Senhor, Pai, para brecar toda essa infestação, para brecar, Senhor Deus, todo o ataque do espírito da enfermidade nesta cidade. Senhor, no nome de Jesus, envia os teus especialistas, Senhor, para que não haja nenhuma necessidade de nenhum lockdown, que não haja nenhuma necessidade, Senhor Deus, de bloquear cidades, mas, ó Deus, que os teus ministros bloqueiem, Senhor Deus, a ação destes espíritos de enfermidade. Pai, nós oramos como igreja, Senhor Deus, por Campo Grande. Abençoa a cidade de Campo Grande, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso prefeito, dá sabedoria e ousadia para ele. Estratégia, Senhor Deus, que vem do Senhor.
Senhor Deus, onde a ciência, onde o homem não pode chegar mais, onde os braços dos homens se tornam limitados, Deus, a tua mão, o teu braço, ela continua estendida, poderosa, onipotente e onipresente. Então, Senhor, nós clamamos, Senhor Deus, por esta mão poderosa sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Para que, ó Deus, todas as enfermidades oportunistas, ó Deus, esse espírito de Covid seja precado, freado, Senhor Deus, pelo poder do nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Deus é Deus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e Ele está no meio da tribulação, Ele está no meio onde todas as coisas estão desmoronando, Ele está e diz: eu estou aqui, pode vir a mim, que você estará seguro. Aleluia. Receba. Queridos, nós vamos ter um momento onde nós vamos poder ofertar, onde você vai poder trazer o seu dízimo. Então, enquanto o Didio dirige uma adoração, você pode trazer a tua oferta aqui, ou você pode fazer o depósito que está na sua tela. Pai, recebe estas sementes, ó Deus, e que sejam multiplicados, ó Deus, para todas as famílias. Que a tua prosperidade e a tua graça, Senhor, esteja sobre cada um. Vamos ficar de pé, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus, esteja com você nesta semana, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, no nome de Jesus, amém. Amém? Tenha uma ótima semana, glória a Deus pela sua vida, uma semana abençoada e vitoriosa.